Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Você tem motivos para agradecer? Você tem motivos para agradecer? Então agradeça. Entrai na presença do Senhor, diz a palavra, com ações de graças, com louvores, com gratidão na presença dEle. Porque o Senhor tem feito grandes coisas a favor da humanidade. E a maior delas foi remi-la com o sangue do teu Filho precioso, para que hoje pudéssemos livremente cantar e adorar ao Senhor, amém? Na presença do Espírito. O Espírito Santo, ele é sensível. Acalme o teu coração para senti-lo e aquebrante-se diante dele. Aleluia. Aleluias. Que o Senhor possa tocar o teu coração. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Obrigado, Jesus.
Senhor. Oh, Jesus. Você pode declarar: lead me to the cross where you lay pour out. Bring me to my knees, Lord, let me down. With me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Oh, Espírito Santo, glorificamos o teu nome. A coisa mais maravilhosa, Senhor, de se imaginar é como o Senhor nos tornou moradia tua, casa do Altíssimo, morada daquele que é perfeito e santo, e agora vive em mim, vive em ti. Então tenha liberdade em toda a casa, tenha liberdade em nossas vidas, Senhor. Oh, Espírito, você pode dizer: tenha liberdade em mim, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Te glorificamos, Senhor. Tenha liberdade, Senhor. Este lugar de adoração é para ti. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare: eu sou casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Senhor, tu tens total acesso aos nossos corações. Tu tens total acesso às nossas vidas, porque nos comprastes com sangue puro carmesim, e agora pertencemos a ti. Tenhas liberdade de fazer segundo o teu querer, de nos moldarmos e adornarmos segundo o Espírito. Oh, Jesus, tens liberdade em nosso meio. Ser adorado eternamente, ó Cordeiro Santo. Ser adorado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua
Tu é quem sonda, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha os corações. O que é necessário ser mudado nesta manhã em nós? O que precisa ser movido de lugar, Senhor? Mude as coisas de lugar para que se enquadre, Senhor, segundo a Tua palavra. O que é necessário é que venhamos andar em conformidade com as Tuas Escrituras, em caminho plano, em veredas, Senhor, de justiça, diz a Tua palavra. E Davi, orando a Ti, clamou: Pai, vê se há em mim algum caminho mau, algo que precise ser transformado, lapidado, modificado, trabalhado. Ah, Senhor, que nesta manhã não seja diferente. Sonde os corações neste lugar e mude as coisas de lugar. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Paz, Senhor, igreja. Pode se ajeitar no momentinho, por favor.
agradeço, Pai, por cada pai de família, Senhor, que se encontra aqui, os que não puderam vir, Senhor. Oh, Senhor, dê-nos saúde, Senhor, para continuar o trabalho, Senhor. Prospera, Senhor, a cada um deles. Abençoa, Senhor, a cada um deles. Abençoa o fruto das suas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Bom, eu gostaria de estar chamando as crianças. Vão estar indo para essa linha. Vamos estar orando por eles. Amém? Podem vir aqui à frente. O campo tá florido hoje. Oh, glória. Aleluia. Vamos estender as nossas mãos por cá. Vamos abençoar cada pequenino. Pai, eu peço tua bênção, Senhor, sobre cada vida, Senhor. Cada pequenino teu, porque o Senhor diz, deles é o reino dos céus, Pai. E eu peço-te, Senhor, abençoe, Pai. Dê-nos entendimento, Pai. Abençoa, Senhor, a nós que vamos estar ensinando a como ensinar, Pai, a cada pequenino para guardar a tua palavra, Senhor. Que são sementes, Pai, que sejam guardadas, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada pequenino que aqui está. Amém? Aleluia, Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Você pode dizer isso aqui nesta manhã? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Senhor, nosso Deus e bendito Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Te exaltamos, ó Pai, e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã e dizer o quanto é importante a tua santa presença. Obrigado, Espírito Santo, pela tua santa presença, pelo teu amor que nos envolve nesta manhã. Eu peço nesta manhã, Senhor meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, falar conosco, Pai. E em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, ser alimentados nesta manhã. Assim nós te pedimos, Senhor, e te louvamos para todo sempre. Amém, queridos? Glória a Deus. A paz do Senhor, os irmãos. Tem alguns irmãos aí que estão ainda dormindo ou estão acordados, queridos? Está acordado? Glória a Deus. Não tem como dormir num momento desse de adoração, né? Às vezes nós somos embalados pelo Espírito Santo, né, queridos? E aí você fecha os olhos e você começa a adorar ao Senhor. Muito bom estarmos aqui nesta manhã. Como todos sabem, hoje é dia dos pais aqui nos Estados Unidos. Então, nesta manhã nós vamos estar pregando a respeito de paternidade com propósito. Paternidade com propósito, ok? Quantos pais nós temos aqui nessa manhã? Levanta a mão. Tem um pessoal aí, hein? É visitante? Não, não é visitante não. Vitória está ali agarrada, né? Não é visitante não, queridos. Queridos, nós vamos nesta manhã desenvolver essa mensagem de forma diferente. Nós vamos conversar um pouco a respeito de paternidade com propósito. Enquanto nós vamos falando, nós vamos colocando versículos bíblicos para que você possa entender nesta manhã a respeito de paternidade com propósito. Quando nós falamos acerca de propósito, claro que entendemos que cada um tem o seu propósito. E quem não tem propósitos, né? Os propósitos são importantes. Por exemplo, quando acontece de estarmos finalizando o ano, e aí você lembra que o ano que está chegando, você tem que começar a colocar metas, objetivos. Quem nunca pensou assim, dizendo, olha, o ano que vem eu vou começar uma dieta e vou
baixar de peso, né? O ano que vem eu vou comer de forma saudável, né? O ano que vem eu vou pagar todas as dívidas do cartão. Quem não pensou isso, hein? Hã? Será que conseguiu ou não? Ah, não sei, pastor, eu tenho muitas dívidas no cartão. A gente faz dívidas no cartão, né? Mas chega um momento que a gente tem que controlar. São metas que nós colocamos muitas vezes que são importantes. Mas como nós estamos falando sobre paternidade, deixa-me iniciar aqui ilustrando uma história. Havia alguns pais que estavam ali na maternidade, esperando suas esposas que estavam em trabalho de parto, né? E eles estavam angustiados, esperando aquela notícia. Talvez você vai até lembrar do dia em que você recebeu a notícia. De repente chega a enfermeira, e essa enfermeira chega e fala assim: olha, nasceu, é gêmeos. Aí o pai olha para ela e fica empolgado com aquela notícia, com aquela anunciação, é gêmeos. E ele lembra de uma coisa, ele lembra que ele trabalha numa companhia, né? Ou melhor dizendo, como jogador de futebol, aonde aquele time se chama Minnesota Twins, né? E ele vê a coincidência, ele fala: oh, que coincidência, Twins. O que significa Twins, amados? Gêmeos. Aí então, ele fica feliz por conta daquela coincidência, e aí começa a celebrar. Enquanto ele está celebrando, chega uma outra enfermeira e dá notícia para um pai que está ali, dizendo: olha, nasceu trigêmeos. Aí ele de repente fica empolgado: que incrível, trigêmeos, que bênção de Deus. Será que alguém ia pensar dessa forma aqui, amados, trigêmeos? Aí ele lembra que ele trabalha numa companhia chamada 3M. Aí ele: nossa, que coincidência, 3M. De repente, enquanto ele está celebrando, quando eles escutam um barulho e alguém cai no chão, e de repente, quando cai no chão, eles veem que é um dos pais que está esperando a mulher que está em trabalho de parto. E aí eles perguntam: você está bem? O que aconteceu com você? Está passando mal? Aí ele fala assim: não, sabe o que é? É que o nome da minha companhia é 7 por 11. Então ele ficou ali, né, extasiado com aquilo. Mas aí, pensando acerca dessa história, não importa o número de filhos. O que importa é o propósito que Deus tem com a sua vida. O propósito que Deus tem, o plano que Deus tem. As metas são importantes, e muitas vezes a gente pensa assim: pastor, metas são importantes? São importantes. Há um terapeuta familiar nos Estados Unidos, muito conhecido entre as igrejas, que ele lecionou numa universidade cristã por 39 anos. E ele lecionando, ele começou a fazer uma pesquisa com 30 famílias, mais ou menos. E dentro dessas 30 famílias, ele extraiu aquilo que era muito importante entre as famílias. Porque aquelas famílias eram bem-sucedidas. Eram famílias que precisavam, queridos, na verdade, falar qual era o segredo. Aí ele chegou a uma conclusão: que aquelas famílias tinham algo em comum. E o que era em comum em questão de ter uma paternidade saudável, uma paternidade, queridos, que fazia a diferença, uma família saudável, uma família direcionada por Deus. Aí o médico chegou à conclusão, o terapeuta, dizendo que o que fazia diferença naquela família era a paternidade com propósito. Agora eu fico pensando acerca de propósito. Há um pensador que diz assim: um homem sem propósito é como um navio sem leme. Você já viu um navio sem leme no meio das águas? Ele simplesmente é levado pelo vento. Existem muitas coisas que acontecem na nossa vida que com certeza é direção de Deus e nós não entendemos. Mas a Bíblia não nos faz entender que nós não podemos fazer metas, objetivos, nós não podemos ter alvo. Pelo contrário, queridos, a Bíblia fala que os propósitos, os alvos, as metas são importantes. E por isso, nesta manhã, queridos, nós vamos falar de 3 elementos essenciais para a paternidade com propósito. Pastor,
olha, eu tenho propósito. Mas não basta somente ter propósitos, queridos. O primeiro elemento essencial para a paternidade aqui é: tenha metas importantes. Pastor, eu tenho metas. Quantas vezes nós não fazemos projetos? Quantas vezes nós não colocamos alvo nessa corrida? Porém, queridos, não basta somente ter metas. Não basta somente, queridos, ficar ali pensando nesse alvo. Porque quando nós pensamos acerca disso, nós temos que ter em mente o seguinte: que a verdadeira questão não se concentra em somente ter objetivos, mas se os objetivos são ou não importantes. Porque assim tem pessoas que têm objetivos, que têm metas, que têm alvos, mas eles não veem aquele alvo como algo importante. E por isso eles não se agarram a um projeto para conseguir alcançar esse alvo. Não veem aquilo como algo importante. Você porventura já colocou uma meta em que você transpirou o máximo possível para alcançar esta meta? Porque quando nós temos algo, nós temos que transpirar. Não basta somente ter a inspiração, mas tem que ter transpiração. Porque quando você coloca um plano, você pensa assim, ó, é assim, 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 assim no papel. Mas e aí, o que você vai fazer a partir do plano que Deus colocou sobre o teu coração? Se é importante para você, você tem que batalhar por esse plano. Ah, pastor, eu tenho um sonho. Eu sou como José. Eu sou um sonhador. Você é como José, né? Você quer alcançar o alvo sem passar por nenhum processo. Porque José passou por um processo. Deus colocou algo no coração de José. Deus colocou um sonho. Quando ele revelou aquele sonho para a sua família, para a sua casa, para o seu pai, ali eles falaram: olha, nós não vamos fazer isso de prostrar perante você, não. Você é um sonhador nato, José. Engraçado que quando José chega, os irmãos falam: lá vem o sonhador mor. Esse gosta de sonhar. A minha esposa, muitas vezes, ela diz que eu sou que nem um balão de gazela, é isso, né? Às vezes ela tem que puxar a cordinha, queridos, que eu sonho muito. Mas o importante não é somente sonhar, mas é transpirar. Não é somente ter a inspiração, mas a transpiração e como nós vamos alcançar isso. É importante termos metas que façam uma diferença na nossa vida. Entender que vale a pena você correr atrás. Aí você pensa: vale a pena? Vale a pena quando se trata de família. Porque quando nós pensamos acerca disso, nós temos que ter em mente, pelo menos, como é importante os alvos, as metas. E o que a Bíblia tem a dizer sobre tudo isso? A Bíblia nos ensina, queridos, que as metas, elas têm que ser importantes. Quando, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 24. 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 24. Olha o que diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Aleluia, Jesus. Correi de tal maneira que alcanceis. Há uma tradução que diz: de uma forma em que vocês venham alcançar. Essa pergunta em que está descrita, em que o apóstolo Paulo faz: olha, todos correm, mas um só alcança o prêmio. Mas aí está descrevendo de maneira que alcanceis, de forma que alcanceis. E de que forma nós vamos alcançar o objetivo? Então, quando nós temos esse relacionamento entre nós e o alvo, porque é algo importante para nós, aí então faz toda a diferença. Porque não basta somente falar, somente dizer: não, eu sonho nisso, eu sonho com aquilo. Mas aí, quando nós falamos acerca de paternidade, queridos, nós temos que entender que existem muitas coisas. São importantes as metas que nós temos.
São importantes os objetivos que temos, como por exemplo, Filipenses capítulo 3, verso 14. Se puder projetar. Há uma tradução que diz: eu pressiono em direção ao objetivo para o prêmio do chamado ascendente de Deus em Cristo Jesus. O que nós estamos vendo aqui, como é importante, Filipenses capítulo 3, verso 14. Perdão, irmã, estou indo muito rápido também. Está bem? Filipenses capítulo 3, verso 14. Prossigo para o alvo. Para onde ele está prosseguindo? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uau! Isso é importante. O que nesse primeiro tópico nós temos que entender é que nós temos que ter metas importantes. Metas que valem a pena. E quando falamos acerca de paternidade, querido, nós temos que fazer menção de alguém que fez toda a diferença na sua casa. Hebreus capítulo 11, verso 7, fala sobre um homem chamado Noé. Diz assim: e pela fé Noé, divinamente avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, construiu uma arca para o salvamento da sua casa, pelo qual condenou ao mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha o que diz aqui, que pela fé Noé divinamente foi avisado a respeito de algo. Mas do que ele foi avisado? Que viria um dilúvio, que viria uma destruição. E como ele iria salvar a sua casa? Sobre a instrução de Deus, construindo uma arca. E aí você pensa: ah, mas eu penso que será que foi fácil realmente para Noé? Não foi fácil. Foram mais ou menos 100 anos a 120 anos construindo. Porque quando você olha, queridos, para Gênesis capítulo 6, verso 3, dá a entender que Deus fala ali que esse será o tempo de vida dos homens, 120 anos. Aí você imagina um homem que pegou algo que Deus falou e trouxe para o seu coração, e que a partir daquele momento ele começa a construir uma arca, porque ele quer alcançar o alvo, ele quer alcançar o objetivo, ele precisa fazer isso para salvar a sua casa. É o que diz que pela fé Noé, divinamente avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, construiu uma arca para o quê? O salvamento da sua casa. Quando falamos de paternidade, quando falamos de família, aí nós pensamos que nós estamos construindo algo por um objetivo: para salvar a nossa casa, para construir algo a respeito da nossa casa. Aí quando nós pensamos acerca disso, nós temos que ter em mente que o próprio Jesus, dizendo assim em Marcos 1,38, quando Simão encontrou Jesus depois que o Senhor Jesus passou a noite em oração, Jesus disse: vamos para as próximas cidades, para que eu possa pregar lá também, porque para este propósito eu vim para fora. A pergunta é: qual é o teu propósito a respeito da tua casa? Qual é o teu propósito a respeito dos teus filhos? Ah, pastor, eu quero que o meu filho faça uma faculdade. Ok, esse é o desejo que você tem. Mas o que você tem feito para que isso aconteça? Será que você está vendo que isso é algo importante e não pode ser deixado de lado? Pastor, a vida espiritual do meu filho é o mais importante. Claro, isso é o mais importante. Até porque quando nós percebemos que esse objetivo, nós temos que priorizar esta meta, este alvo. As Escrituras diz o seguinte, queridos, em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao 9: ouve, ó Israel, Jeová, nosso Deus, é o único Deus. Amarás, pois, a Jeová de teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças.
estas palavras que hoje te intimo estarão sobre o teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, atalazar com um sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos. Escrevê-las nos umbrais de tua casa e das tuas portas. Por que Deus fala para o povo fazer isso? Esta instrução de Deus, este é o alvo, a instrução que Deus dá a respeito de paternidade. Porque é a prioridade. Nós temos que inculcar, ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Temos metas importantes? Temos. Eu quero que meu filho faça a faculdade. Eu quero que ele esteja bem. Quem não quer que o filho esteja bem sucedido? Quem não quer que o filho seja um ótimo profissional? Ou a filha seja uma mulher de Deus, um homem de Deus? Quem não quer isso? Mas aí quando nós olhamos para esse processo todo, porque entre nós e o alvo, nós temos que entender que não basta somente a inspiração. Obrigado, Deus. Não basta somente pensar que eu tenho metas. Não basta somente pensar que eu tenho algo para os meus filhos. Mas eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso. Se isso é importante, se isso é prioridade, mas pastor, eu trabalho dia e noite para colocar comida na mesa, glória a Deus e aleluia. Aleluia. Deus abre a porta por isso. Graças a Deus. Mas Deus quer que você ensine os teus filhos o caminho. Deus quer que você ensine a palavra. Deus quer que você ensine o teu filho a orar, a tua filha a orar. Deus quer que você ensine os teus filhos a palavra do Senhor, a meditar na palavra. Mas pastor, eu não faço isso em casa. Pastor, eu não pego na Bíblia faz um bom tempo. Minha filha, meu filho nunca me viu orar. Esses são valores importantes, são metas importantes. Se eu fosse perguntar quem aqui faz culto no lar, coisa que muitas vezes está em extinção, são poucos os pais que se assentam com os filhos e abrem a Bíblia e os instruem. Isso é muito importante, queridos. A vida espiritual do meu filho e da minha filha é importante. Então, quando eu penso acerca de paternidade, se eu sou um pai que tem um propósito, eu tenho que entender que é essencial eu ter um alvo importante. Aleluia, Jesus. Não é somente pensar, não, eu vou trabalhar e dar tudo na boca para que o meu filho não tenha esforço nenhum. A pior coisa é pensar que nós temos que ser, não, você é melhor do que o meu pai. Em que sentido melhor do que teu pai? Não vou bater que nem ele bateu. Para. Meu pai não precisava bater em mim. Aí a Júlia, mas você é mimada, hein, garoto? Meu pai olhava, queridos, e já bastava. Quando eu me assentava na mesa com ele para comer, ele era duro, porque ele falava, come tudo. Pastor, eu não faço isso com meu filho. Conscientize o teu filho de que existem lugares onde as crianças estão comendo terra. Conscientize os teus filhos que existem lugares em que crianças não têm saúde e não podem sair da cadeira de rodas, que não podem brincar lá fora. Mas também conscientize os pais, queridos, que ficam muitas vezes pressionando os filhos para que eles não brinquem. Não, você vai ficar aqui, não. Por que ele tem que ficar muitas vezes encerrado em casa? Se nós, no nosso tempo, nós brincávamos muitas vezes, querido, de pique-esconde. E muitas vezes, queridos, aquele do ladrão e polícia e ladrão, e era pela cidade inteira. Não sobe na árvore, você vai cair. Quantas vezes, querido, uma vez eu subi no topo da árvore, só que quando eu fui pegar no último galho, querido, estava podre. Pensa, eu fui quebrando os galhos da árvore com as minhas costas. Quando eu cheguei lá embaixo, querido, eu falei, ai!
Mas levantei quando o meu amigo chegou e falou assim: eu vou pegar você. E a gente estava brincando de bandido ladrão, né? Polícia ladrão, quer dizer. Aí eu saí correndo. Esqueci da dor. Quantas vezes você abriu um tampão no teu dedo, querido, jogando futebol? Quantas vezes suas canelas estavam roxas, mas agora tem que privar o menino? Não pode. Não, rela no menino. Para com isso. O menino tem que cair. O menino tem que chorar. O menino tem que sofrer aquela queda para aprender. Olha, o papai disse. Porque muitas vezes, querido, nós protegemos de uma forma que colocamos nossos filhos numa redoma de vidro. Não deixamos os nossos filhos ter experiências. Emocionalmente, cria-se uma criança mirrada. Digo isso emocional. Olha os jovens de hoje. Acaba-se o namoro, eu vou me matar. Acabou minha vida. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Meu pai e minha mãe me deram uma educação, mas eu saí muito cedo de casa, queridos. De 13 a 14 anos, eu saí de casa. E fui porque não tinha oportunidades na cidade onde eu vivia. Eu estava metido com coisas erradas. E um dia eu cheguei, eu preciso sair. E fui. Casa de parente, pensa. Cheguei lá. Morei numa padaria, debaixo de uma escada. Não tinha chuveiro, o banheiro que eu tinha não tinha luz. No frio, eu olhava para aquele cano que saía água e tomava banho. Não recebia salário, esperando um dinheiro. Ficava nas madrugadas cuidando o pão para que não queimasse, para que outros comessem. Mas eu mesmo não podia tocar nos pães. Quando chegava na hora do almoço, tinha que olhar para um prato de comida azedo, que era para dar para os cachorros. E eu tinha que comer. Aí a gente pensa: o meu filho não vai passar por isso. Eu não quero que passe por lutas. A gente priva os nossos filhos de passar por algumas coisas, queridos, que é necessário para construir uma criança, querido, fortalecida. Pastor, vai traumatizar a criança. Eu estou vivo. Se hoje eu dou valor a alguma coisa, é porque eu passei por muita dificuldade. Mas eu quero ser melhor do que meu pai. Não. Quando você pensa acerca disso, existe um processo. E quando você se relaciona com aquilo que está no final, que é o alvo, e você pensa: é importante para o meu filho. Muitas vezes o teu filho vai gritar, vai dizer: eu não quero, eu não vou. Aí você diz assim: mas isso é importante para você. Você não entende hoje, mas amanhã. Às vezes o Davi fala assim para mim: eu não gosto de estudar, né, Júlio? Eu não quero ir para a escola. Tem que dormir cedo para ir para a escola de manhã. Quem nunca falou isso aí, hein? Ixi, eu vivia fugindo da escola, meu irmão. Fazia bagunça dentro da sala. A professora virava a cabeça. Meu Deus, eu fazia bagunça. E minha mãe trabalhava na escola. Até um dia que uma professora puxou minha orelha e falou assim: menino, você está fazendo isso? Aí minha mãe trabalhava na escola, fui lá correndo: mamãe, a professora puxou minha orelha. Puxou. Tá bom, você mereceu. Porque naquele tempo podia, né? Quem passou pelo tempo que existia aquela palmatória? Levanta a mão. Ninguém? Oh, meu Deus. Ficar de castigo. Hoje, se uma criança passa isso dentro da sala de aula, ela fica traumatizada. Trava a criança. Por muitas coisas. Mas esse processo é duro. Hoje o teu filho não vai entender o que você está falando, mas amanhã ele vai entender. Apesar de ele ser inteligente, mas muitas vezes eles pensam: não, eu quero fazer do meu jeito. Davi agora veio perguntar para mim: papai, você ama mais a sua esposa do que o seu filho?
ou o seu filho? Falei, eu amo os dois, velho. Ali sentado agora. Não entendi quando ele falou em inglês. Eu falei assim, fala de novo, filho. Você ama mais a sua esposa ou o seu filho? Eu falei assim, eu amo os dois, velho. Tá querendo me fazer pegadinha? Eu, hein? Tem algumas perguntas que ele faz, irmão. Mas eles são mais espertos do que nós. Não prive o seu filho de sentir esse processo e ver que realmente vale a pena. Porque uma coisa é você pescar o peixe para o seu filho, e outra coisa é você ensinar a pescar, dar a vara de pescar e dizer, vai lá, filho, você vai conseguir pescar. A paternidade é isso. São metas importantes e nós estamos ensinando os nossos filhos. Nós não podemos esconder nada dos nossos filhos. Ah, o mundo é isso e aquilo. Nós temos que falar para eles. Nós não podemos privar. Nós temos que instruir como pais, que instrui os seus filhos, que ensina, que dá exemplo, que mostra que é importante ter alvos, que a Bíblia nos ensina que é importante ter alvos, mas alvos que valem a pena. Alvos que valem a pena. Alvos que quando você sente gosto de trabalhar e dizer, não, o Senhor vai abrir essa porta, eu vou conseguir alcançar, eu estou dentro desse processo. Na minha vida toda foi isso, queridos. Eu nem sabia o que era propósito, palavra propósito, sentido da palavra propósito, mas Deus assentava o meu coração. E muitas vezes as lutas se achegavam e eu pensava, e agora? O que eu vou fazer? Não. Deus está segurando na tua mão. Muitas vezes você passa por luta dentro de casa, mas você não entende que é Deus que está segurando na sua mão. As lutas sempre vão existir, mas quando você olha para esse alvo, você sabe o quanto é importante as metas. Então, o primeiro elemento aqui é tenham metas o quê? Não pegou, né? O primeiro elemento aqui é tenham metas ainda está fraco, queridos. O segundo elemento é perseverar em alcançar as metas. Mas pastor, não está sendo redundante isso? Se eu tenho desejo, se eu tenho a vontade, o problema, queridos, é que algumas pessoas não funcionam desse jeito. Elas têm metas e muitas vezes elas param de perseverar porque elas pensam que não vai dar certo. Só porque dentro desse processo se deparou com alguma coisa que ela pensa que não vai dar certo. Ora, se o alvo é importante, por que não perseverar? Porque nós não devemos, queridos, fazer isso. Se decidimos que vamos controlar nosso temperamento, porque tudo nessa vida é sacrificar, é sacrifício. Porque toda perseverança vai nos mostrar isso. Sacrifícios. Deixar algumas coisas para alcançar o alvo, a meta, a respeito dos nossos filhos. Olha só. Metas não vão funcionar a menos que estejamos dispostos ao quê? Sacrificar. Se você não tivesse levantado para trocar o seu filho de madrugada, o que teria acontecido com ele? Se você não tivesse levantado de madrugada para dar o leite, o que teria acontecido com seu filho? Se você não tivesse levantado de madrugada quando você ouviu algum barulho achando que ele estava engasgado, o que teria acontecido com teu filho?
Quando nós pensamos em perseverar, nós temos que entender, queridos, que a paternidade não é somente, amados, você dizer, não, eu sou pai, mas é perseverar, é sacrificar, queridos, e é importante nós sacrificarmos, porque esse terapeuta familiar, quando ele está falando dessas famílias, ele fala algo importante. Ele fala que a maioria desses pais sacrificaram, deixaram de fazer algo para eles, para fazer pelos filhos. E muitos propósitos vão ser realizados nos nossos filhos. Ah, mas eu sempre tive um sonho. Às vezes você vai simplesmente promover esse sonho. Você vai ser um investidor desse sonho, para que alguém desfrute desse sonho. Entendeu? O que aconteceu com Davi? Eu quero construir uma casa para Deus. Ele construiu uma casa para Deus? Foi ele que construiu? Quem que construiu? Salomão. Mas ele não tinha o desejo? O que ele fez para que isso acontecesse? Ele largou o reino, queridos, com certeza, com muito dinheiro também. O reino de Salomão foi diferente do reino de Davi, porque Davi foi guerra em cima de guerra, mas o reino de Salomão, muitas vezes você vai ter que sacrificar para que os teus filhos alcancem, querido, alguma coisa. E só vai funcionar desta maneira. Não alcançaremos nosso objetivo se nós não decidirmos que vamos controlar tudo, o que muitas vezes tenta tomar o nosso coração no meio do caminho. Ah, pastor, mas eu estou nesse caminho, alguma situação se levanta contra mim. Se nós decidimos, não, eu vou parar porque estou cansado. Não. É sacrifício. As Escrituras nos ensinam a estar disposto a sacrificar para servir a outros. É o que a Escritura nos ensina. Olhe, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 14 e 15. Olha o que diz: se eu, pois, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos dei exemplo, a fim de que, como eu fiz, assim façais vós também. Cristo deu exemplo de serviço. Paternidade é servir a Deus. Paternidade é servir a família, é amar a esposa, é amar os filhos, é perseverar, é sacrificar, porque, queridos, em todas as famílias, queridos, que foi entrevistada por esse homem, as necessidades das crianças vinham antes das próprias necessidades dos pais. Ah, pastor, mas eu estou trabalhando para mim mesmo. Quanta gente é egoísta? Quantos pais são egoístas? Quantos maridos são egoístas? Não olham para a esposa e dizem assim: olha como, o que é importante para você. Falo isso porque muitas vezes fui. E muitas vezes nós somos lapidados. Nós queremos fazer muitas vezes o que é importante para nós. Ah, mas pastor, eu trabalho, eu coloco comida na mesa. Mas você já chegou para a tua esposa e para o teu filho e perguntou o que é importante para vocês? Porque a voz deles é importante, queridos, ouvir aquilo que eles têm para falar. Por isso que muitas vezes, queridos, as atitudes falam mais do que palavras. Nós estamos dentro de casa e os nossos filhos estão confusos. Há muita briga, há muitos problemas, porque nós muitas vezes queremos falar, mas não queremos ouvir. Ah, pastor, não tem esse negócio, a última palavra é minha. Quando a minha esposa chega e fala assim: vai fazer tal coisa, eu faço: vou sim. Só para descontrair.
última palavra é minha, pastor. Mas, pastor, quem fala mais sou eu. Às vezes falam que a mulher fala enquanto nós estamos ali na cama e você está roncando e a mulher está falando, mas muito homem fala mais do que a boca. Há um ditado antigo que diz que quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? Sacrifícios dentro desse processo é um elemento importante para quem é pai. Paternidade é importante, queridos, porque o Senhor demonstrou o exemplo: serviço, servir, perseverar. Quando os soldados vieram para prender Jesus, Pedro puxou a espada e Jesus poderia ter falado, feito algo sobrenatural. Não, os anjos vão vir, vai destruir tudo. Não. Quando Cristo muitas vezes deixou de ter uma atitude como essa, é porque Ele pensou em nós. Por isso que as necessidades das crianças vinham antes das próprias necessidades dos pais. Você está lutando por si próprio ou você está lutando pela sua casa, pai? Você está lutando por si próprio ou você está lutando pelos seus filhos? E como você está lutando? Como você tem perseverado? Será que tem se sacrificado? Ah, pastor, eu me sacrifico, eu estou trabalhando. Porém, amados, não é o suficiente. Você tem que ter metas e metas importantes e dizer, não, eu estou trabalhando porque o meu filho vai ter isso, vai ter aquilo. Eu vou ensinar ele, eu vou ensinar a palavra, vou ensinar ele a orar, vou dar exemplo dentro de casa, eu vou fazer isso. Perseverar, sacrificar coisas que muitas vezes você quer para ver os seus filhos crescer. Aleluia, Jesus. Quem quer ver o filho crescer aqui? Os filhos crescerem. Quando eu falo em crescimento, eu falo em todas as áreas. Olha o que diz em Atos 13:43. Despedida a sinagoga, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram a Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, persuadiram-nos a perseverar na graça de Deus. Perseverar. É importante perseverar. E na perseverança você vai ter que deixar algumas coisas. Muitas vezes você vai ter que deixar de comprar algo para dar para o seu filho. Eu conheço famílias que tinham um prato de comida só. O pai deixa de comer, a mãe deixa de comer para dar para o filho. Os nossos pais tiveram que deixar de comer para dar comida para nós muitas vezes. Minha mãe, quantas vezes, querido, vendendo o famoso Avon, barriga desse tamanho, caminhando para tudo que é lado, para vender o que? Avon, para colocar o que? Comida dentro da casa. E muitas vezes não era o suficiente para alimentar todos. Mas qual era o objetivo? É alimentar os filhos. Muitas vezes você vai ter que deixar de fazer alguma coisa para poder servir o teu filho, para ajudá-lo. E às vezes nós pensamos, não, o mais importante é o trabalho, mas e o meu filho que muitas vezes precisa se reunir comigo e falar comigo algumas coisas. Querido, tem gente que trabalha e que o filho não vê a pessoa. Tem pai que levanta tão cedo que o filho está dormindo, que ele não consegue ver o filho, mas quando ele chega à noite, mas pastor, não é isso que a gente tem que fazer, sacrificar? Mas você já perguntou como é que está o seu filho? Você já perguntou como ele está? Você já tirou um dia da semana, ou 2 dias da semana, para pelo menos jogar futebol? Ou para pelo menos jogar videogame? Pastor, videogame não é de Deus. Para. Eu não gosto de videogame. Mas muitas vezes, Davi,
papai, vem aqui, eu quero te mostrar alguma coisa. Eu falo ô filho, eu não posso. Tem vezes que eu estou preparando uma palavra e agora que eu estou estudando, ele chega lá no escritório e fala, papai, vamos brincar. Eu falo, opa, filho. E a todo momento a gente está cansado. Não estou cansado. Eu estou cansado, mas custa 10 minutos sentar com teu filho e brincar com ele? Custa 10 minutos ouvir o que ele tem a falar, dar um abraço, orar com ele dentro do quarto e dizer, Jesus vai te abençoar grandemente, eu te amo, meu filho. Orar com ele. Muitas vezes nós temos que sacrificar aquilo que muitas vezes quer matar a nossa vida familiar. Por isso que a perseverança é importante. A paternidade requer o seu melhor. Sua dedicação, sua atenção envolve autodisciplina. Boas famílias não acontecem por acaso. Às vezes você tem que escolher entre o que você quer fazer e o que você deve fazer. Eu quero. Mas muitas vezes você tem que fazer aquilo que deve ser feito, porque não é o que você quer. É autodisciplina, é dedicação, é renúncia, perseverança. Perseverança. Persevere. Aleluia, Jesus. E pode até ser que você pense, não, pastor, as coisas lá em casa estão difíceis. E geralmente quando as pessoas falam isso, são com filhos que são adolescentes. Aí você pensa, é fase. Mas você tem que entender uma coisa, você não pode deixar o seu filho dentro dessa fase. Porque se você não dá atenção o suficiente para ele, muitas coisas acontecem. A tal de high school, é isso? Se você não ensina o teu filho na high school, se você não instrui, a high school vai ensinar muitas coisas. Como assim, pastor? O senhor está falando entre linhas? Esses dias nós somos numa casa, queridos, e aí começamos a conversar de algumas coisas, queridos. Existem escolas que todos os adolescentes usam drogas. Existem escolas que na saída da escola é que nem aquele filme Te Pego Lá Fora, né? Tem briga de meninas que elas se jogam no chão e se rolam. Se você não ensinar, se você não dar atenção, se você não perseverar a respeito disso, querido, a high school muitas vezes é querer ensinar os teus filhos, o mundo vai querer ensinar os teus filhos, vai querer levar o teu filho, a tua filha, mas quando você se assenta, quando você ensina a palavra de Deus, quando você persevera, mesmo cansado, você entende que vale a pena cada momento que você se assenta com teu filho. Não é tempo perdido. É tão gostoso abraçar o filho. É tão gostoso olhar para o rosto e dizer assim, você está bem? Mas tem pais que não fazem nem isso. Você acredita? Tem pais que não têm coragem de abraçar o filho e dizer, eu te amo. Se ele soubesse o poder que tem a declaração de amor, muitas cadeias seriam quebradas. Quando Jesus sai do batismo, estou em outra passagem bíblica, a Bíblia diz que o céu se abre e uma voz diz, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Mas o que acontece em Mateus 4? Jesus é levado pelo Espírito ao deserto.
é a primeira coisa que o diabo faz? Se tu és o Filho de Deus. Só que ele já havia recebido essa declaração de amor. Há poder na declaração de amor. Quando você olha nos olhos do teu filho, você vê, você persevera e você ama o teu filho, você fala, eu te amo, filho. Ele vai pensar 2 vezes em cometer alguma coisa errada. Ele vai lembrar dos olhos do pai, da mãe, e vai dizer, aquele dia ele falou que me amava. Como é que eu vou fazer uma coisa errada? Não posso, isso me impede. Quando alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa de errado, aí vem os olhos do meu pai, da minha mãe dizendo, eu te amo, e me abraçando. Como é que eu vou fazer isso com meu pai, com minha mãe? Entende que isso é importante? Esse relacionamento. Persevere. Aleluia, Jesus. Vale a pena sacrificar muitas coisas para ver o teu filho, a tua filha feliz, a tua esposa, a tua casa feliz, pai. Paternidade não é brincadeira, é desafio, é autodisciplina. É muitas vezes aprender, queridos, até mesmo com situações que se levantam. Esse é um dos elementos importantes, fundamentais. Persevere. Tenha metas importantes, mas e o terceiro, pastor? Pastor, isso vai ser redundante, pastor. O terceiro é nunca desista das metas. Nunca. Um pregador batista, conhecido como príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, um dia ele falou o seguinte: o caracol nunca teria chegado à arca, exceto através da insistência. Você já pensou todos os animais terem que ir para a arca? E como foi o caracol? Aí, Noé, vamos logo que o dilúvio está chegando, rapaz. É claro que é uma forma que nós temos de pensar, querido, a insistência. Nós temos que insistir. Nós não podemos parar. Tem flamenguista aqui, não? Misericórdia, aí os irmãos. Palmeirense, corintiano. Tem? Tricolor. Tem? O que aconteceria se você estivesse olhando um jogo de futebol? Pensa, o meu time está ganhando. Você está fazendo até a ola dentro de casa. Chama o filho, chama a esposa. Vamos começar a fazer aquela onda lá. De repente, o cara que está fazendo gol no time, o cara que está se empenhando no time, o cara que é o cabeça nesse time, ele faz todos os gols. Ele olha para o juiz e diz assim: olha, peraí, estou saindo do jogo. O que você ia pensar? Nossa, e agora? O que vai ser? O melhor do time saiu. O que vai acontecer com esse time agora? Porque, queridos, nós não podemos simplesmente levantar as mãos no meio do jogo e dizer: treinador, eu estou cansado, leva-me para fora. Nós temos que continuar ensinando os nossos filhos o que é certo, o que é errado. Nós não podemos parar, porque ensinar o certo e o errado, querido, é algo importante. Nós temos que persistir, insistir. Nós não podemos desistir disso, queridos. Quando nós pensamos acerca de insistência, eu fico imaginando se Jesus tivesse desistido de nós. Quem era você? Ou quem é você? A Bíblia diz que nós fomos feitos um pouco menores do que os anjos. Porém o Senhor nos coroou de honra e glória.
dele, pecadores perdidos. Se alguns irmãos fossem contar a história deles aqui, amados, você ia sair de cabelo em pé, exceto o irmão Oséias. Já derrubei por causa disso, Tem histórias aqui que não são belas. É como diz aquele ditado: o passado me condena. Mas a partir do momento que você encontra Cristo, você é absolvido. Você é limpo. Você é perdoado. Ai, que belo, pastor, eu ser perdoado. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque Cristo não desistiu de você. E assim como Cristo não desistiu de você, não desista dos teus filhos, da tua casa, da tua esposa, não desista do teu casamento, não desista, porque Jesus não desistiu de você. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: por isto conhecemos o amor, porque Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida por quem? Pelos nossos irmãos. Pastor, mas meu filho não é meu irmão. Meu irmão é em Cristo Jesus. Cristo deu a vida por nós, e assim nós devemos dar a nossa vida por eles. Dê a sua vida pelo seu filho, na sua casa, pelos seus irmãos, até mesmo por aquele que está jogado na rua. É o exemplo de Cristo para a nossa vida. Hebreus 12, verso 1 diz assim: nós também, uma vez que estamos cercados por uma nuvem de tão grande testemunha, vamos deixar de lado a cada peso e o pecado não que tão facilmente nos envolve, e vamos correr com resistência a corrida que está definida diante de nós. A corrida que está definida diante de nós, nós devemos correr com resistência, resistir com perseverança, com insistência. Porque vale a pena, queridos. Se você desistir, você não vai sentir o gosto de ver a tua casa abençoada. Mas pastor, que isso? Está jogando maldição, não depende só de mim. Você é o sacerdote da casa, meu irmão. Um dia eu entrei dentro de uma casa para aconselhar alguém. A esposa não estava. Estava uma brigaiada, e o irmão começou a derramar as suas palavras. É porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Ele nunca mais me chamou para a casa dele, porque eu fiquei tão bravo que eu apontei o dedo e disse assim: irmão, a culpa é sua. Você é o sacerdote da tua casa. Nunca mais o irmão me chamou. Eu só é macho, pastor. Que tipo de macho você é? Que tipo de homem você é? Aquele homem que ali você se responsabiliza, tem um compromisso com a tua casa, com a tua esposa, com os teus filhos, que pega na mão da tua esposa, do teu filho, ou você caminha lá distante. Ah não, minha esposa está lá atrás. Porque antes, quando você namorava com ela, você era um glute. Agora, Davi falou a Salomão: seja homem. Quando ele falou isso, é da perspectiva de ser uma pessoa comprometida, responsável, uma pessoa de atitude.
Não desista da tua casa, não deixe o diabo se andar com os teus filhos, com a tua família. Não deixe o diabo fazer o que quer, o mundo fazer o que quer, não. Senta, explica. Não quero que você faça isso, porque isso vai causar determinada coisa. Pastor, o senhor está de brincadeira. Não estou de brincadeira não, meu irmão. Quantos jovens dentro dessa nação, querido, estão morrendo? Morrendo porque o pai deixa e fala: aqui pode. Não é maconha. Não, aqui pode. O índice de divórcio é alto. E o conselho dos pais é: não gosta, larga. Não gostou do cabelo, larga. Não gostou da unha, larga. E não é assim, queridos. Nós somos cristãos. Aleluia. Professamos a Cristo como Salvador. Nós temos como meta, querido, o céu. Nós temos, queridos, como regra a palavra de Deus. Aleluia. Pega filho na mão do teu filho, da tua esposa, vamos caminhar junto, vamos orar. Está passando por luta, por dificuldade, tem um conselho da palavra de Deus. Mas não desista. Mesmo que seja como o próprio pregador Charles Spurgeon falou: o caracol nunca teria chegado à arca, exceto através de insistência. Você pode dizer assim, querido, mas você está caminhando. Você pode ir devagarinho, mas você está caminhando. O teu filho, a tua filha está contigo, porque paternidade é isso. Você está caminhando, você não parou, você está insistindo, você não desistiu, você continua orando, você continua perseverando, porque você sabe que é importante para você. Valorize. Valorize. Se coloque de pé nesta manhã, não vou Obrigado, Jesus. cansar os meus irmãos ainda mais. Sei que os irmãos estão com fome, pastor, churrasco. Hoje é dia dos pais, eu vou levar o meu pai, né, Vitória? Para a churrascaria, fogo e chão. Aleluia, o pastor até dá glória a Deus, aleluia. É hoje. Insista. Aleluia, Você que Jesus. tem o seu filho, sua filha, abrace ele. Você tem a oportunidade de tê-lo hoje. Eu quero convidar os pais nesta manhã que venham à frente, esses guerreiros. Venham à frente, queridos. Aleluia, Jesus. Propósito, metas. E talvez o teu coração esteja apertado, viu? Existem algumas coisas que parecem ser incertas. Aparenta ser incertas, mas Deus tem um projeto na sua vida. Ele vai te dar a direção de tudo. Ele vai te instruir para que você seja o melhor pai. Para que você seja um pai que persiste, que insiste e que leva a sério a paternidade. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos nesta manhã, Senhor Deus. Que eu te agradeço por cada pai aqui neste lugar. Pais que perseveram. Homens que oraram. E se talvez existe entre nós pais que, Senhor meu Deus, já pensaram em desistir e parar. Que o Senhor nesta manhã venha renovar as forças. Que o Senhor venha levantar esse pai, Senhor Deus.
que esse sacerdócio seja restabelecido nesta manhã. Que, Senhor, sejam profetas na sua casa. E onde forem que eles levantem a voz para profetizar bênçãos para os seus filhos. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, dá direção a este pai, renova, fortalece, que seja cheio do teu Espírito Santo. Dá instrução, Senhor meu Deus, para este pai. E talvez está passando por luta, Senhor meu Deus. Seja, Senhor, com os filhos, ó Deus, que estão passando por problemas, seja por situações que têm se levantado, mas que nesta manhã, Senhor meu Deus, o Senhor venha dar a vitória, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha quebrar as algemas que tentam prender a vida destes homens, ó Pai, que estão aqui diante da Tua presença, Pai, mas que eles possam insistir, que eles possam, Senhor meu Deus, alcançar o alvo, que eles possam, Senhor meu Deus, descansar a cabeça na sua cama e dizer: eu venci, porque Deus me deu força, e hoje o meu filho venceu também. Oh, santo, santo é o teu nome, Jesus. Nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Te exaltamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, Jesus. Feliz Dia dos Pais a todos que estão aqui, queridos. Se você puder dar um abraço nesse companheiro, nesse amigo aí, dê um abraço e diga Feliz Dia dos Pais a ele.
as coisas, ó Pai. Obrigado por esta mensagem, Pai. Nesta manhã também quero pedir, ó Deus, pelo irmão do pastor Edson, Senhor Deus. Nós queremos apresentar a vida dele, Deus. Eu não sei o que tem acontecido com ele, mas Tu és poderoso para mudar a situação, Pai. Tu és poderoso, Senhor, para operar milagres na vida dele, Pai. Por isso, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu peço, Pai, leva o Teu povo em paz, em segurança, livra-os de todo mal, Senhor. Guarda-os em Ti e dá uma semana maravilhosa na Tua presença, em nome de Jesus. Levanta as Tuas mãos. Será que eu consigo cantar? Que a graça de Deus, que a graça de Deus, aleluia, Jesus, que a graça de Deus, fale isso, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja. E todos digam amém. Eu vou seguir com teu Deus eu vou. Só daqui eu sei pra onde vou. Como águia vou. Eu sou filho de Deus. Eu vou seguir com teu Deus eu vou. Só daqui eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Alô, gente, as mulheres aqui, por favor. Só um minutinho, por gentileza. Sábado nós vamos ter culto de mulheres, ok? Nós contamos com a presença de todas as mulheres